Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem como objetivo trazer um ensino para você, uma base para que você possa aproveitar, não sei se é bem essa palavra, mas desfrutar ao máximo a tua experiência de vida em comunidade. A tua experiência na sua jornada com Cristo, aqui neste ambiente, nessa comunidade chamada Surf House. Nós temos algumas características que são nossas, que faz parte do nosso DNA, da nossa cultura enquanto igreja, enquanto comunidade, e é importante você se alinhar, você entender um pouco de como nós vivemos em família, e aquilo que para onde nós estamos indo, e como nós estamos indo, para que tem muita gente nova chegando na nossa comunidade, e eu louvo a Deus por isso, porque a Bíblia diz que é o Senhor quem acrescenta as vidas ao corpo. Então, se você está chegando, se você está gostando do que você está experimentando, se você está se sentindo bem nesse lugar, o desejo do nosso coração é que você faça uma jornada segura e que você desfrute o máximo dessa caminhada. Eu quero falar sobre 3 características ou 3 pilares que são importantes para nós enquanto comunidade, para que você possa aproveitar ao máximo esse tempo que você está conosco aqui nessa jornada rumo a Cristo. Eu quero falar sobre relacionamento, serviço e crescimento espiritual. Amém? Então hoje nosso papo ele vai ficar em torno desses três pilares aí. O primeiro deles é o relacionamento. Queridos, a nossa igreja, a nossa comunidade, ela tem no seu DNA o aspecto do relacionamento. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que nós queremos ser conhecidos não pela nossa estrutura física ou pelo nosso espaço físico. Nós não queremos ser conhecidos pelas nossas programações, sejam elas quais forem. Nem tampouco pelos nossos projetos, por mais relevantes que eles possam parecer, mas principalmente pela qualidade dos relacionamentos que são cultivados nesse lugar. Acreditamos que igreja é lugar de relacionamento. Igreja é a reunião, é o coletivo de pessoas ou indivíduos que vivem em comunidade e partilham da singularidade da vida de Cristo. Amém? Fala para o teu irmão assim: eu e você somos igreja. Amém? Então a igreja tem a ver com pessoas. Igreja tem a ver comigo e com você. Este lugar não é igreja, esse lugar é o lugar onde a igreja se reúne. Amém? Esse lugar só é igreja porque nós estamos aqui. Caso contrário, seria somente um lugar até ajeitadinho, não é? Mas não é sobre isso. E nós entendemos isso e nós acreditamos que Deus nos chamou para nós vivermos um lugar de comunhão, um lugar de relacionamento. E eu estou dizendo isso para você porque eu quero que você aproveite ao máximo a tua experiência aqui neste lugar. Eu quero que você seja impactado ao máximo por aquilo que Deus está fazendo neste lugar. E nós cremos que a vida de Deus, ela é derramada neste lugar onde as vidas se encontram. Então a essência dessa comunidade está justamente nas relações que estão sendo cultivadas aqui. É nesse conectar de corações, de vidas, que a vida de Deus ela é derramada. Amém, queridos? Então a verdadeira vida da igreja se manifesta exatamente aonde as vidas e os corações se encontram. Então eu quero te convidar, eu quero te estimular a você ir para este lugar de encontro,
para você ir para este lugar de conexão, porque é aí que Deus vai trabalhar a sua vida. Amém? Muitas vezes o que acontece é que nós, às vezes, podemos ir à igreja, nós podemos frequentar um culto, e não há nada de errado nisso, em você ir a uma programação, em você... às vezes a galera fala, vamos lá pegar um culto, né? Eu acho engraçado esse negócio. Eu estou acostumado a pegar onda, né? Pegar culto, né? Vamos ali pegar um culto. Mais ou menos como, vamos pegar um cinema, né? A gente às vezes tem essa mentalidade de consumidor. E quando a gente pensa dessa maneira, ou quando a nossa relação com a igreja é só uma relação de consumo, ainda que você possa ser abençoado vindo a um culto, quem é abençoado quando vem aqui no domingo? Amém? É bênção estar aqui, não tem nada de errado nisso, não me entendam mal. Mas se a nossa relação ela acaba aí, ela se limita a um momento do culto, onde eu vou à igreja, eu vou participar de um culto, e eu não me conecto com a vida de Deus que está se manifestando nesse lugar, eu vou estar perdendo o principal. Se eu vier e participar somente de uma programação, ou se eu até contribuir financeiramente para os projetos da igreja, amém, que bom que você contribui. Só que se a tua relação com a igreja só parar aí, eu arriscaria dizer que você está perdendo o principal. Porque Deus não nos chamou para ir à igreja, Deus nos chamou para sermos igreja. Fala para o teu irmão, há uma diferença entre ir à igreja e ser igreja. E a diferença está justamente na mudança da minha mentalidade. Ir à igreja significa ir consumir algo que a igreja tem para me oferecer. Ser igreja significa participar daquela comunidade, fazer daquela comunidade a minha comunidade, fazer daquele lugar a minha família. Então eu vivo a vida da comunidade, e quando eu vivo a vida da comunidade, eu experimento aquilo que Deus está fazendo neste lugar, muito além de um culto, ou muito além de uma programação na qual eu possa ir um dia da semana. Amém, queridos? Vocês estão comigo aí? A Bíblia ela nos ensina uma série de mandamentos de reciprocidade, que são mandamentos que nos estimulam a vida de comunidade, a nos relacionarmos. Tem vários mandamentos, eu vou citar alguns aqui, só para ficar claro para você que o desejo de Deus é que nós sejamos igreja, e para isso nós precisamos nos conectar a outras vidas, viver família, viver comunidade. Alguns mandamentos de reciprocidade, se não me engano, são 28 no total. Amar uns aos outros, confessar pecados uns aos outros. Esse não é muito popular, não. A galera não é muito chegada nesse negócio, né? Como que eu vou amar? E como eu vou ser amado se eu não estou conectado com ninguém? É ou não é, queridos? Esse mandamento de reciprocidade, ele não existe se eu vou à igreja, assisto uma programação e vou embora e não me conecto a ninguém. Você não está amando ninguém, você só está amando a si mesmo. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente possa nos amar uns aos outros. Então eu amo e eu sou amado. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Imagine o nível de comunhão que nós precisamos ter para você ter liberdade de você confessar toda a sua miséria. É ou não é, pessoal? E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, confessamos os nossos pecados e oramos uns pelos outros, nós somos sarados. Então esse processo de Deus está nas relações. A Bíblia diz mais: encorajar uns aos outros, consolar uns aos outros, edificar uns aos outros, orai uns pelos outros, carregai as cargas uns dos outros, suportai uns aos outros. E a lista continua. O que isso está dizendo? Que indicação a palavra de Deus está dando para mim e para você, de que a verdadeira vida de Deus está nas conexões que nós fazemos na comunidade. É nesse lugar que a bênção de Deus é derramada. Amém, queridos? Então quero te encorajar essa noite
a você dar um passo além, a você entender que você pode viver de maneira muito mais intensa aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, se você se dispor a fazer deste lugar uma família. Amém? E a comunidade está crescendo, e às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo mais conhecer todo mundo, nem eu, queridos. Olha, eu vou ser muito sincero para vocês, eu não faço a menor ideia do nome de vocês. Olha, eu faço um exercício, viu, meu? Essa semana eu estava surfando, a semana passada eu estava surfando aqui em frente de casa, aí passou um cara remando do meu lado, e aí, pastor, posso rabiar o pastor? Eu falei, pode rabiar o pastor, Deus abençoe. Não sei quem era. Depois eu descobri, sem querer, que era o Lucas, o filho da Rosi. Aí, pastor, posso rabiar o pastor? Se rabiar o pastor, vai pro inferno. Falei, vai pro inferno, cabra safado. Deixa a minha onda aí. A gente não vai conhecer todo mundo, não é? Mas não é essa a ideia, queridos. A ideia é que você encontre nesse universo Surf House, nessa família, nessa grande família, que você encontre pessoas que o teu coração se conecte com elas. Que você crie um grupo de pessoas que você possa se relacionar, que você possa trocar a vida com elas, e a vida de Deus seja derramada sobre vocês, amém, queridos? Então, eu oro a Deus para que você encontre nesse lugar os melhores amigos da tua vida, pessoas que te amam verdadeiramente, que você possa amá-las verdadeiramente, que haja uma troca linda entre vocês, e Deus possa, através dessa conexão, fazer coisas lindas no coração e na alma de vocês. Amém? Então, olha para o teu irmão e fala assim, você não quer ser meu amigo? Amém? Olha para trás aí, vê se tem alguém que você não conhece. Hein, Vini, você quer ser meu amigo, Vini? Amém? Eu fiquei pensando numa analogia. Às vezes é difícil a gente criar analogias, né, sobre as coisas espirituais, mas é mais ou menos assim, se você estiver aqui, se você vier na Surf House, pegar um culto, participar de uma programação, e a tua relação com a igreja se limitar a isso, seria mais ou menos como se você tivesse sido convidado para participar de um banquete, hein? Pensa aí, Michael. Tá com fome, né? Hein, Val, aquela chuleta. Pensa que você foi convidado para um rodízio de chuleta, irmão. Aquela, abençoada. E por algum motivo, por alguma razão, você se atrasasse e chegasse no final, na hora que só o cafezinho estivesse sendo servido. Não é de Deus isso, né, irmão? Eu acho que é mais ou menos essa a experiência das pessoas que não se conectam e não se relacionam na comunidade. Elas tomam só o cafezinho. Elas sentem até o cheiro da comida que acabou de sair da mesa. Mas diante de tudo que está sendo oferecido, diante do banquete, da mesa que Deus está colocando para nós, tomar só o cafezinho é muito pouco, ou não é, meu irmão? Então eu quero dizer para você que se você quer viver essa comunidade na sua plenitude, você precisa se conectar. Você precisa sentar na mesa, você precisa estar em comunhão, porque é nesse lugar que Deus vai transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Segundo pilar, o segundo aspecto que eu quero compartilhar com vocês é o serviço. Fala para o teu irmão, servir faz parte da cultura do reino de Deus. Serviço é um valor, um princípio do reino de Deus. Jesus mesmo disse lá em Mateus 20, 28, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida para salvar muita gente. Amém? Ou seja, o rei deste reino, ele mesmo nos ensina de que nós somos chamados para servir. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. E se nós queremos ser como Jesus é, então nós precisamos desenvolver uma atitude de serviço, ou termos um coração de servo. Amém, queridos? E o serviço faz parte da cultura dessa comunidade. Nós acreditamos que através do serviço, nós desenvolvemos o caráter de Cristo. Então, quando eu estou servindo, eu estou me parecendo mais com o meu mestre, que entregou a sua vida por mim, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em favor de nós. Amém? Então, amados, eu quero dizer para você que servir é um grande privilégio. Eu quero que você mude essa chave. Eu quero, né? Eu oro para que isso aconteça. Eu sei que é o Espírito Santo que faz isso em nós. Mas o desejo do meu coração é que você mude esse paradigma de que servir é muito mais do que um dever, de que servir é muito mais do que uma obrigação. Servir é um privilégio. Amém, queridos? Quem concorda comigo aí? Amém? Por que é um privilégio? Porque se Jesus serviu, se Jesus escolheu ser servo, e eu escolher assim como ele, eu querer ser igual a Jesus, isso é um privilégio enorme, entender o valor de servir. Então, quando nós servimos, nós vivemos experiências transformadoras. Queridos, como eu cresço quando eu estou servindo a minha comunidade? Como eu cresço quando eu estou doando a minha vida, o meu tempo, os meus recursos, os dons e os talentos que Deus me deu. Como é bom poder ter relevância na minha comunidade à medida em que eu sirvo a minha comunidade. E uma das experiências que nós experimentamos quando estamos servindo é que nós alcançamos uma posição de destaque. Todo mundo quer se destacar, não é, pessoal? Ou não, aqui em Floripa ninguém? Todo mundo deseja, né, se destacar, aparecer, né, mostrar o seu valor, né, dizer, olha, eu estou aqui, né, cheguei, e enfim, essas coisas de ego do homem. Mas é legal você mostrar o teu valor e mostrar a tua relevância. E quando você está servindo, queridos, é lindo porque no reino de Deus, quem serve é o maior. Amém? Quem quer ser o maior aí? Então vamos servir, galera. Amém? O reino de Deus é meio de ponta cabeça, assim, né? Se você quer ser o primeiro, então seja o último. Se você quer ser o maioral, então você deve ser servo de todos. Então, quando eu estou servindo a minha comunidade, é nesse momento em que eu estou alcançando uma posição de destaque nela e de relevância. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 43, Jesus está falando a respeito disso com os seus discípulos. E o debate ali era sobre quem seria o maior no reino de Deus e quem sentaria à direita de Jesus e à esquerda de Jesus. Eles estavam preocupados com isso. E Jesus, ele fala assim para eles, olha, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Então, queridos, a tua relevância ela é proporcional à sua disposição em servir. Amém? Tão lindo isso, quando a gente percebe que a minha patente no reino, ela cresce à medida em que eu me esvazio de mim mesmo. E essa é uma segunda experiência de quem serve, é você vencer o seu egoísmo. É ou não é, pessoal? Todos nós, eu me incluo nessa lista do todos nós somos egoístas por natureza, é ou não é?
Amém, queridos? Pode falar. Bé, para essas ovelhinhas ali, bé. É. Nós não somos egoístas. Quem aqui, fala comigo aqui. Amém? Nós somos egoístas, não é por natureza isso. Nós pensamos primeiro em nós, no que nós queremos, no que nós precisamos, nos nossos interesses, é ou não é? Então, na verdade, o que nós fazemos muitas vezes nós estamos servindo a nós mesmos. E a nossa relação com Deus está muito focada no nosso ego, no que Deus pode fazer por mim, no que Deus pode fazer pela minha família, pelos meus filhos, como Deus pode resolver os meus problemas. Então nós ficamos nessa viagem do ego, nesse lugar de ficarmos ensimesmados e olhando para o nosso próprio umbigo. E quando eu aprendo a servir, ou quando eu me disponho a servir, é tão bonito, porque nesse momento essas máscaras elas caem, e nós começamos a enxergar as necessidades alheias. E nós começamos a perceber que a vida não é só sobre nós. Né? Ou a vida não é somente sobre eu, mas é sobre o coletivo. Então eu vou vencendo esse egoísmo. E eu vou aprendendo a desenvolver o verdadeiro amor, que é o amor que se manifesta através de ações, prática. Então, quando eu estou servindo, eu estou amando a minha comunidade. Quando eu estou servindo ao meu irmão, eu estou amando o meu irmão. E eu estou oferecendo a ele aquilo que eu tenho de recursos, de vida, de dons, dos meus sentimentos, da minha vida, sendo derramada na vida do meu irmão. E é lindo também porque o serviço, ele nos dá um destino para a nossa espiritualidade. Fala para o teu irmão assim: toda espiritualidade precisa desembocar em humanidade. Amém? Então, o que significa isso? Que toda a nossa espiritualidade, ela precisa desembocar em algum lugar. Não é? E o serviço é algo maravilhoso, é uma ferramenta linda que você pode usar para você derramar essa espiritualidade ou a vida de Deus que está em você a serviço de alguém. Jesus era a pessoa mais espiritual que esteve nessa terra e também era a pessoa mais humana que estava nessa terra. Por quê? Porque ele derramava a vida que estava nele, ele derramava naqueles que estavam à sua volta. Então, o servir é uma oportunidade de transformar toda a minha espiritualidade em atos de amor por aqueles que estão à minha volta. Então, o serviço me livra de mim mesmo, do meu egoísmo, do meu mundinho de Bob, de ficar pensando somente em mim mesmo. Amém, queridos? Amém. Vamos servir, fala para o teu irmão, vamos servir. Vale a pena, é um privilégio. Amém, amados? E por último, eu quero falar sobre crescimento espiritual. Então eu preciso me relacionar, e eu fui chamado para servir. Se você viver esses dois princípios, você vai se conectar bem com a Surf House, porque nós acreditamos nessa cultura do relacionamento e do serviço. Mas nós também acreditamos que fomos chamados para uma jornada rumo à maturidade espiritual. Amém? Então, queridos, a vida com Deus, ela é, ao mesmo tempo que ela é individual, a jornada, ao mesmo tempo ela também é uma jornada que nós fazemos juntos. Amém? Então, a nossa comunidade, ela está em rumo à maturidade espiritual. Acreditamos que fomos chamados para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Portanto, nós estamos avançando. Como o apóstolo Paulo disse, eu esqueço as coisas que ficam para trás e eu avanço aquelas que estão à minha frente. E eu vou com toda a perseverança, com todo o foco, estou parafraseando aqui a Bíblia, eu vou em direção à linha de chegada, porque é para lá que eu estou indo. Eu estou indo em direção ao propósito pelo qual eu fui chamado. Eu quero ser igual a Jesus. Amém? Então a nossa comunidade está avançando nessa direção.
E nós acreditamos que cada indivíduo é responsável pelo seu desenvolvimento espiritual. O que eu quero dizer com isso é que a jornada ela é coletiva, mas a responsabilidade pela minha vida ela é minha. Eu assumo a responsabilidade pela minha jornada. Eu assumo a responsabilidade pelo meu crescimento e pelo meu desenvolvimento espiritual. Lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 12, tem uma passagem que nós usamos muito aqui na House School, em mentorias, a respeito do crescimento espiritual, do nosso desenvolvimento espiritual. Hebreus 5:12. Essa passagem, depois você pode ler em casa, com mais tempo. Eu não vou conseguir desenrolar ela toda, mas eu vou trazer a ideia principal. Aqui o autor de Hebreus, ele está falando a respeito do sacerdócio de Cristo, e ele está falando de coisas muito profundas, e ele precisa parar e fazer um break ali, e ele diz assim, olha, eu vou ter que parar de falar essas coisas com vocês, porque vocês ainda são meninos espirituais. Mas olha o que ele diz assim, ó, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. O que a Bíblia está dizendo aqui é que aqueles irmãos, o tempo passou, a jornada deles já havia começado, e o tempo havia passado, e eles não haviam amadurecido. Amém? Olha, pelo tempo decorrido, pelo tempo que vocês já estão andando com Cristo, diz o livro de Hebreus, vocês já deviam ser mestres. Então o autor aqui dessa carta está dizendo assim, olha, no meu parecer, pelo tempo que vocês já estão com Deus, vocês já deviam estar muito mais avançados nessa jornada. Vocês já deveriam estar muito mais maduros, mas por alguma razão, vocês ainda continuam precisando de leitinho espiritual. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é que aquele povo, aconteceu algum problema, deu ruim em algum momento ali, e eles pararam de se desenvolver espiritualmente. O tempo passou e eles continuaram meninos na fé. Fala para o teu irmão assim, a infância é boa, mas ela tem que passar. Amém? Queridos, a infância, ela precisa ser um momento na nossa vida. Assim como na vida natural, toda criança, se ela é saudável, ela se desenvolve, ela não é, pessoal? Ela se desenvolve naturalmente. O bebezinho, ele vai se desenvolvendo, começa no leitinho, começa no peito, depois vai para o leitinho, depois vai para um alimentinho mais pastoso, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, daqui a pouco aquela criança já vira um pré-adolescente, depois já vira um adolescente, depois vira um jovem, e depois um homem maduro. Esse é o processo natural da vida. A vida espiritual é a mesma coisa. Nós então nascemos de novo, temos um encontro com Cristo, e nesse momento então nós estamos na nossa infância espiritual. Nós não conhecemos muito a respeito de Deus, precisamos de pessoas que nos orientem, que nos mostrem o caminho, que nos ensinem as Escrituras, que nos apresente a Deus, o caráter de Deus. Dependemos, e a marca dessa fase da infância espiritual é a dependência. Nós dependemos de alguém que nos ensine essas coisas. Mas à medida em que o tempo vai passando, queridos, nós precisamos nos desenvolver e precisamos viver ou alcançar uma maturidade espiritual. Ou seja, sermos menos dependentes dos outros e mais dependentes de Deus. Amém, amados? E essa fase da maturidade espiritual, ela é marcada pela autonomia. Então, quanto mais maduro eu sou espiritualmente, mais autonomia eu tenho, ou menos dependente eu sou.
Então nós precisamos, queridos, avançar, e a maturidade, ela vem em dois aspectos, pelo conhecimento e pela prática. Então, quanto mais eu conheço de Deus e quanto mais eu pratico as coisas de Deus, mais maduro eu me torno. Então, conhecimento, fala para o teu irmão, conhecimento e prática. Amém? Então eu ouço a voz de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço as ordenanças de Deus, eu conheço o caráter, os planos de Deus para a minha vida, e então eu escolho obedecer e praticar esses princípios espirituais, e quanto mais eu exercito as minhas faculdades espirituais, mais maduro eu me torno. Queridos, a nossa liderança aqui na Surf House tem como objetivo gerar pessoas maduras espiritualmente, que conhecem a vontade de Deus e sabem fazer boas escolhas. Nós não queremos fazer desta comunidade um berçário gospel. Amém, irmãos? E o que eu quero dizer com isso, que não faz parte da vontade de Deus, e nem no caráter da nossa liderança, gerar dependência em vocês. Nós queremos gerar homens e mulheres maduras espiritualmente, capazes de ouvir a voz de Deus por si mesmas, pessoas capazes de conhecer as Escrituras e elas poderem em autonomia e com uma consciência renovada e com uma mente transformada e com o coração puro fazer escolhas que estejam alinhadas com o coração de Deus. Ainda que a gente tenha que trocar algumas fraldas, não tem problema, queridos, amém? Nós dedicamos a nossa vida, nós escolhemos, queridos, viver o ministério em tempo integral, por mais desafiador que isso seja, e é um desafio enorme, viver 100% o ministério. Nós escolhemos isso porque nós temos como alvo pastorear vidas, nós temos prazer de sentar com vocês, nós temos prazer de conversar, de orar, de aconselhar, de orar por vocês, de ajudá-los a tomar decisões. Então isso faz parte da jornada. E no começo da caminhada isso é muito necessário. Então nós trocamos fralda. Nossa, quanta fralda a gente troca aqui. Meu Deus, e às vezes elas estão num estado que a gente tem que respirar fundo antes de colocar a mão. Mas faz parte, porque criança faz o quê? Caca. Não é, pessoal? Então as pessoas estão chegando na comunidade, elas estão conhecendo a Jesus, e está tudo certo, elas estão começando a jornada delas, elas vão fazer um monte de, várias vezes. E amém, nós não vamos julgar essas pessoas, nós vamos amá-las como um pai ama um filho. E você vai trocar a fralda dele quantas vezes for necessário, e você vai lavar, e você vai amar, e você vai passar talquinho, você vai botar fraldinha, você vai fazer nenê, e você vai ficar com ele no colo. Está tudo certo, querido, só que o tempo está passando, e você precisa entender que você está ficando pesado. E você precisa começar a andar com as suas próprias pernas. Que você precisa começar a ouvir a voz de Deus, e você precisa começar a amadurecer, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Amém, queridos? Não dá para ficar nessa síndrome de Peter Pan que falam, né? O cara está com 40 anos de idade, agindo que nem adolescente, com atitudes que não harmonizam com a idade. O tempo passou, alguma coisa deu ruim. Deu ruim. Porque você vê a idade, você vê as atitudes, você fala, tem algum problema aqui, tem um gap aqui que não casa. E muitas vezes acontece isso no mundo espiritual. Você está aqui há 1 ano, não vou pedir para você levantar a mão. Você está aqui há 2 anos, há 5 anos, há 8 anos, e eu estou trocando fralda ainda. Queridos, essa não é a vontade de Deus. Você precisa amadurecer pelo exercício das suas faculdades espirituais. Você precisa conhecer a Deus e você precisa praticar a palavra de Deus e amadurecer.
Você acha que Deus não quer falar com você, queridos? Ou você precisa ouvir a Deus pela linda voz do seu pastor Sérgio? Aí quando o Sérgio fala, eu ouço a voz de Deus. Ah, catacoquinho. Amém? Você pode ouvir Deus através da minha vida, amém? Glória a Deus, mas se você depender de mim para ouvir a Deus, você vai morrer de fome. Porque não é essa a vontade de Deus. Você pode vir ao culto e ser abençoado aqui, aleluia, glória a Deus. Isso me motiva, me encoraja a saber que Deus está usando a minha vida aqui, porque eu estou servindo vocês. Mas Deus quer falar com você segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Ele quer dirigir a tua vida. Ele quer que você tenha intimidade com Ele, como eu com Ele. Ele quer te ensinar a viver uma vida agradável a Ele, querido. Você precisa amadurecer. Um adulto de fralda na rua é coisa ridícula. Amém? A não ser que seja por outras necessidades. Imagina você com fraldão. Oi, meu irmão. Tá cheio de gente com fralda aí andando, não entendeu? É brincadeira, mas é verdade. E quando a gente amadurece, queridos, esse é um processo tão lindo, porque quando eu amadureço espiritualmente, o amadurecimento, ela nos leva a uma ação de remediar a nossa vida e de prevenir a nossa vida. O amadurecimento, ele trabalha nesses dois aspectos. Por quê? Porque à medida em que eu vou amadurecendo espiritualmente, eu vou remediando a minha vida pregressa. Remediando por quê? Porque ela está uma bagunça e ela precisa de remédio. E o remédio é quem? É Cristo em mim. Amém? Então eu vou me libertando de vícios, de hábitos, de estilos de vida. Eu vou remediar a minha vida à medida em que eu amadureço, à medida em que eu conheço a vontade de Deus para a minha vida. E por um outro lado, eu também tenho uma ação de prevenção. Porque à medida em que eu vou conhecendo a vontade de Deus para a minha vida, eu já vou prevenindo possíveis equívocos, erros, que vão surgir nos próximos dias ou nas minhas próximas escolhas. Faz sentido para vocês, queridos? Então eu estou remediando aquilo que passou e eu estou construindo algo e prevenindo e fazendo um caminho seguro adiante. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios 6, 12, onde o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Tem uma outra versão que diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Amém, queridos? O que a Bíblia está dizendo é que nós somos livres. Fala para o teu irmão, você é livre para fazer o que você quiser. Ai, olha, o pastor da Surf House está dizendo que lá todo mundo pode fazer o que quiser. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que está dizendo. Você é livre para fazer o que você quiser. Qual é o filtro que a Bíblia nos dá? Mas nem tudo convém. Ou seja, nem tudo é bom para você. Não é porque você pode fazer aquilo que você deve fazer aquilo. Então, quando eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo a fazer boas escolhas. Por quê? Pelo exercício das faculdades espirituais, eu sei discernir entre aquilo que é bom e ruim. Entre aquilo que presta e aquilo que não presta, entre aquilo que serve para a minha vida e aquilo que não serve para a minha vida. Então, o que acontece? O amadurecimento espiritual, ele trabalha a nossa mente, ele muda a nossa mentalidade, ele renova a nossa mente e ele produz uma consciência iluminada pelo Espírito Santo. Então, eu não fico mais sendo dirigido por um montinho de regrinhas que me deram. O pastor me deu um monte de regrinhas aqui, isso pode, isso não pode. E isso é coisa para criança, queridos. O adulto, ele tem discernimento para saber o que é bom e o que é ruim.
À medida em que eu conheço a Deus, à medida em que eu conheço o caráter de Deus, o projeto de Deus para a minha vida, com a consciência iluminada e com uma mente transformada, eu passo a fazer escolhas em Deus. Então não é sobre regrinhas, é sobre um coração disposto a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, amados? Estão comigo aí? Vocês estão entendendo a ideia? Amém? Algumas pessoas falam assim, pastor, eu posso beber? Até onde eu sei, queridos, a única lei que diz que você não pode beber é aquela de você, se você beber, não dirija. É ou não é, pessoal? Eu posso beber, você pode beber a adega toda, não tem nada que te impeça. Posso beber uma latinha? Pode, 2, 10, 20, você pode beber o quanto você quiser. Você é livre para isso. A pergunta é isso que você quer para você? Esse ato glorifica a Deus? Esse ato te aproxima de Deus? Convém a você encher a cara? Convém a você consumir substâncias que possam despertar em você a escravidão de um vício, de uma dependência química? Estão entendendo, queridos? Um homem maduro, uma mulher madura, ele vai dizer, não, eu não quero isso para a minha vida. Não é porque o pastor disse, eu não posso beber, porque isso é coisa de criança. Um homem, uma mulher de Deus entende o que convém e o que não convém. O que é bom e o que é ruim. Estão entendendo, queridos? Eu dei um exemplo aqui, porque às vezes as pessoas, esses exemplos, às vezes elas ficam mais, né? Você pode consumir pornografia? Você pode, queridos. Vocês sabiam que o maior causa de separação no Brasil é a pornografia? Os casamentos são destruídos por causa da pornografia? É uma estatística, não é estatística de igreja, não. Né? Os psicólogos aí, tem tudo isso aí lá. Tem alguma lei que te impeça de você consumir pornografia? Não tem, eu não sei, eu acho que só tem de você produzir esse material e com criança, como é que fala? Com pedofilia, né? Não tem nada que te impeça. Você pode abrir o computador e ficar lá igual um débil mental, olhando isso o dia inteiro. Não tem nenhuma lei, nada que te impeça. A questão é, isso vai te edificar? A questão é, isso vai te levar para mais perto de Deus? A questão, isso convém para a tua vida? E você precisa fazer uma escolha. Um homem maduro, uma mulher madura vai dizer, não, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o projeto de Deus para a minha vida, eu quero ter um coração puro, uma mente limpa, então eu escolho Deus. Não é porque o pastor mandou você ser purinho. Vai tomar pureza, agora na pureza, vai ficar mais limpinho. Algumas pessoas, pastor, eu posso me relacionar com alguém só porque esse alguém me atrai? Pode, não tem problema nenhum. Você achou ele gostosão? É isso que você quer para a tua vida? Boa sorte. Se esse é o teu filtro, se é isso que você quer para a sua vida, se caráter não importa para você, se estilo de vida não importa para você, se o jugo desigual não importa para você, vai ser feliz, assinado o Satanás. A gente está brincando aqui, mas isso acontece na igreja, queridos. Acreditem nisso, sabe por quê? Porque são crianças espirituais que não querem amadurecer. Conheça Deus, conheça a palavra de Deus, conheça os princípios de Deus, e aí você vai. Deus te fez livre para você escolher quem você quiser, queridos. Para você ser a pessoa certa, escolher a pessoa certa. Aí você vai escolher o quê? Um traste. Aí depois você vem chorar aqui. Aí você vai limpar a fralda. Aí você vai botar a fralda limpinha. E vai voltar para o traste. Queridos, estão entendendo? Eu dei alguns exemplos. Isso não é indireta para ninguém, amém? Fique em paz aí, tá? Eu não uso o púlpito para dar indireta para ninguém. Mas se o chapéu aí serviu, amém?
Porque nós somos de verdade aqui, galera, nós somos reais. Eu quero que você conheça Deus, eu quero que você entenda o plano de Deus para a tua vida, e você tenha uma consciência iluminada pelo Espírito Santo, e você faça escolhas certas em Deus, porque é a tua vida que está em jogo. E quando eu escolho em Deus, eu recebo bênçãos. Amém, queridos? Nós aqui, em nome de Jesus, nós aqui assumimos a responsabilidade pela nossa vida espiritual. E se o tempo está passando e você continua criança, queridos, você vai tomar um pedala Robinho daqui a pouco. Amém? Aquele pedala Robinho no amor. Pode ser, queridos, que você continue na sua infância, porque talvez você não tenha nascido de novo. Qual é o sintoma de alguém que está aqui há 1 ano, 2 anos, 10 anos, e você olha para a vida dessa pessoa e você não vê mudanças relevantes, você não vê fruto de arrependimento, você não vê mudança de vida, provavelmente você não nasceu de novo. A igreja virou um clube na beira da praia. E portanto você está aqui a passeio. Mas pode ser que você tenha nascido de novo e você está sabotando a obra do Espírito Santo na tua vida. Então você está resistindo à obra do Espírito Santo. Você está ainda amando o mundo mais do que amando a Deus. Então você está se sabotando. E você não consegue se desenvolver, você continua patinando. Ou talvez você só esteja ainda preso à tua velha natureza. Porque, fala para o teu irmão assim, o que vai prevalecer na tua vida é o que você alimenta. Então, se você alimenta a tua velha natureza, você vai colher morte. Mas se você viver pelo Espírito Santo, você vai colher vida. Então, amados, aqui na Surf House nós temos como papel pastoral corrigir e exortar em amor os Peter Pans. Amém? Amém, amados? Então fica ligado que daqui a pouco você vai tomar um pedala Robinho. Amém? No amor. Ô irmão, o que está acontecendo? Vamos tirar esse fraldão, já deu. Amém? Cansamos, né? Está na hora de você se posicionar na tua caminhada com Cristo. Está na hora de você saber quem você é. Amém? Para onde você vai, quem é você em Cristo. E a gente vai crescer e se desenvolver, porque esse é o papel da igreja. Ajudar os irmãos, para que todos em amor possamos crescer à imagem de Cristo. Falei pra caramba, né, pessoal? Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fala pro teu irmão, relacionamento, serviço e crescimento espiritual. Amém? É isso que Deus tem para mim e para você. E é isso que nós estamos vivendo nessa comunidade. Então, se você está chegando, já chega entendendo para onde nós estamos indo. Que aí você vem junto, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos aí. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, por essa mensagem que impacta a nossa vida. Eu quero te agradecer, Senhor, porque não tem faltado a tua palavra nesse lugar. E isso gera em nós uma responsabilidade, Deus, porque nós não somos mais inocentes. Nós não somos mais ignorantes a respeito daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Então, Senhor, essa palavra ela nos impulsiona a uma posição, a um desejar de viver as coisas de Deus. Ensina-nos, Senhor, a ser comunidade, a ser igreja. Ensina-nos a ser família. Eu não quero ir à igreja, eu quero ser a igreja. Eu não quero ir consumir uma programação, eu quero fazer parte de uma família.
Eu desejo, Senhor, que o meu coração se conecte com o coração de outros irmãos. Eu quero viver num lugar de intimidade, onde a minha alma se conecte com a alma de outros irmãos, Senhor. E nessa unidade, nesse amor e nessa comunhão, nós possamos crescer, Senhor, e ser igreja, e fazer a diferença nesse lugar. Dá-nos também um coração de servo, Senhor. Nós somos muito bons em servirmos a nós mesmos. Nós somos muito bons em buscar os nossos próprios interesses. Nós somos muito bons em pedir e buscar aquilo que nos interessa, Senhor. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nós sermos como Cristo. Servirmos, amarmos, darmos a nossa vida em favor dos outros. Ah, Deus, dá-nos um coração de servo. Levanta uma comunidade de servos, Senhor. Pessoas dispostas a dar a sua vida, o seu tempo, os seus recursos, os seus dons, os seus talentos, para a construção do Teu reino. E finalmente, Senhor, eu oro nessa noite, para que o Senhor acabe de uma vez por todas com essa síndrome de Peter Pan neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que toda sabotagem que está existindo neste lugar, nas nossas vidas, caia por terra, Senhor. Estamos cansados de sabotarmos a nossa jornada, de sabotarmos a obra do Teu Espírito, de sermos obstinados no mundo e nas coisas do mundo, Senhor. Quebra o nosso coração, gera arrependimento genuíno dentro de nós, Senhor, para que nós possamos nos posicionar e avançar e crescer e amadurecer, Senhor, como homens e mulheres de Deus. Tira a nossa fralda nessa noite, Senhor. Nós queremos aprender a ouvir a Tua voz, nós queremos aprender a viver na Tua presença, a conhecer a Tua vontade e a andar em obediência àquilo que o Senhor tem falado para nós, Senhor. Nós queremos somente depender de Ti, Deus. Queremos andar como homens, mas queremos depender somente de Ti. Queremos ter referências na comunidade, mas só queremos depender de Ti. Queremos ter pessoas que possam nos inspirar, mas queremos somente depender de Ti, Senhor. Crescermos, sermos dependentes, maduros espiritualmente, para que possamos ser uma igreja madura, forte, poderosa na sua identidade e no seu